Então, uma boa noite a todos. O assunto que a gente vai falar é... Essa frase eu escolhi na internet, porque tem em todos os lugares. Até nas plaquinhas, aquelas plaquinhas coloridas de colocar em casa, tem essa frase. Onde tem amor, tem família. Aí nós podemos dizer, mas onde tem amor, família é difícil. Família é um caldeirão, né? Fervente. Às vezes de muita paz, às vezes está tudo sereno, aí depois entra em ebulição novamente. Então é isso que nós vamos ver. Até mesmo esse assunto é um assunto que às vezes a gente não quer ouvir. Parece que já está esgotado, já estamos cansados de falar dele, mas é um assunto de uma importância nas nossas vidas que nós não podemos nem imaginar. Mas a vivência, às vezes, é tão complicada que ouvir falar de família é complicado também. Ué? Aqui não? Passou só aqui. Então, nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo e vamos ver lá. Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. E foi o próprio Jesus quem disse. Quando foi chamado, avisaram que o pai, que os irmãos e a mãe estavam chamando, e aí ele fala, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Isto é, a minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa notícia de que futuramente teremos uma família universal foi dada por Jesus. Por quê? Não que ele desconsiderasse a mãe. Não é isso. Mas ele queria dizer, deixar ali um exemplo imortal de que primeiro nós temos a nossa família carnal, humana, biológica e espiritual, para depois nós avançarmos numa família mais abrangente. Se não começarmos no nosso cadinho, na nossa família, como que vamos depois desenvolver lá na frente? Então Jesus também continua afirmando o papel, a importância da família. Quando na primeira instituição visível do cristianismo, foi no lar de Simão Pedro. Então ele valoriza o quê? O lar, o encontro no lar. Grandes ensinamentos também de Jesus, como a multiplicação da alegria, no aconchego do lar na festa de núpcias. Ali ele quis o quê? Deixar certo que no lar tem que ter alegria. Ele queria cultivar a alegria daquele casamento, a alegria daquelas pessoas que estavam reunidas em prol de uma família que estava nascendo e de uma família que estava ali reunida. A última reunião dos discípulos também verificou-se no cenáculo doméstico. Então Jesus confirma assim para nós a importância da família. E em Vida e Sexo, Emmanuel diz o seguinte, que a família terrestre é formada assim de agentes diversos. Aí já começa a modificar. Que é afetos, mas também desafetos. Amigos, mas também inimigos. Então, é esse caldeirão fervente. Quando essa família recebe esse tipo de aglomeração. Então, ele diz também que a família é de origem divina. A família não é assim. Por acaso aqui nós estamos perdidos fazendo movimento de nos unirmos uns aos outros, não. A família tem origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento, para a edificação do mundo melhor. Nós reclamamos, mas eu nasci numa família que não tinha nada a ver comigo, não combina comigo, as ideias, os princípios, a educação, eu não queria aquilo. Não, está ali os instrumentos necessários
para cada um de nós. Nós nascemos na família certa, com os instrumentos educativos corretos, de acordo com a nossa necessidade de espírito. Então, não é de qualquer jeito. A gente não vem de qualquer jeito. Então, não existem uniões conjugais ao acaso. Só aqueles casos que não foram programados. É nos laços matrimoniais que se operam burilamentos e reconciliações endereçadas à precisa sublimação da alma. Então, ali, tudo que vai acontecer na nossa vida, na nossa história, na composição da nossa história, de criança, de adolescente, já é para fazer com que a nossa alma, o nosso espírito presente naquelas situações, naquelas circunstâncias, nós já vamos aprendendo as coisas. Então, quando nós não valorizamos aqueles instrumentos positivos, educativos, depois nós vamos perceber. Se não fosse assim, eu não teria aprendido. Não teria aprendido tanta coisa como eu aprendi. E Emmanuel fala uma coisa interessante que eu nunca tinha visto. A gente vai lendo, relendo, aí a gente vê coisas. Ele fala que a lei humana não pega os contraventores da lei do amor. Porque existe a lei do amor. Para nós fazermos uma união de casamento, existe a lei do amor. Para nós também. Então, essa lei determina se lhes instale nas consciências os reflexos do saque afetivo que perpetram contra o outro, os outros. Né? De ambos. Em qualquer relação. Nós estamos falando aqui mais na relação de família, relação conjugal também. Então, saques afetivos. Né? Nós não consideramos o amor do outro. Exigimos muito e não damos. E depois ainda deixamos aquele amor sem a menor explicação. Então, deixamos sequelas que ficam como reflexos nas nossas consciências. Nós não vamos nos escapar daquilo que fizemos espiritualmente, psiquicamente, mal para o outro. Então, a proposta divina da família é atender aos vínculos do afeto. Surge o lar. A proposta é garantir os alicerces da civilização. Se existe uma civilização é porque existe família, perpetuando, porque existe casais dispostos a contrair matrimônio ou quer que seja. Então, essa família vai dali nascer novos seres e renascer, renascer e renascer. Então, o lar surge sempre do afeto. Mesmo aqueles vínculos que não são ligados a nós por afeto, que nós fizemos a programação, o pai e a mãe que vão ali se juntar, se casar para trazer esses filhos, eles pensam naqueles desafetos para reorganizar, para rever o passado culposo, a responsabilidade que deixou de ajudar aquele espírito ou não, ou caso receba um espírito para educar, para ajudar, seja o que for, o lar surge com a intenção de afeto, sempre de afeto. Então, as transformações da família foram tão grandes, isso é tão antigo, que eu falo que às vezes a gente pensa assim, não vou lá ouvir falar de família, porque isso é muito antigo. Lá do tempo arcaico, né? Lá do tempo patriarcal, aquela família que era o homem tinha direito a tudo. O homem ditava todas as regras, o homem era o machão. O homem mandava, a mulher era submissa, os filhos também tinham que ser, e era criado conforme as regras do pai. A mãe, se fosse muito sábia, ela conduzia ali dentro do lar uma forma de lidar com tudo isso. Mas essa família patriarcal, ela tinha qualidades. Ela tinha valores. Um dos valores é que a família não era problemática, igual a família atual. A família daquele tempo
A gente fala assim, mas muitas outras coisas surgiram. Mas os problemas também existiam lá, de acordo com aquela família. Mas aquela família tinha valores, de educação, de firmeza. Aqueles pais podem ter pecado por falta. E nós estamos pecando pelo exagero, que nós damos. Mesmo às vezes sem poder. A gente quer dar e dar para os nossos filhos. Então essa família patriarcal, nós demos um jeito de aniquilá-la. Mas não conseguimos trazer os valores dela para cá. Então destruímos a família patriarcal, porque a mulher tem que ser empoderada, a criança, o adolescente, todos têm que ter direito. Mas não é tirar o poder do homem de ser pessoa. Então todos têm direito, todos são iguais para ter a sua vida, a sua história, para compor sua história. A gente vê muito, trabalhando em escola, que a família que está aguentando o tranco mesmo hoje é a mãe. É a mãe, é a avó, é a mulher. Muitas saem também, deixa com a avó, mas é a mulher que está mais aguentando esse tranco. Mas as configurações mudaram. Hoje, pode ser um casal homoafetivo, ser 2 pais, 2 mães. A configuração mudou completamente. Nós não temos mais a mesma configuração, mas nós temos as mesmas responsabilidades. A educação está toda sobre nós, mas tem algo faltando. Nós estamos faltando no lado da educação e sobrando no exagero de dar coisas, de sermos democráticos demais, porque democracia tem limite. Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Olha que ele fala relaxamento. Ele não fala o fim, porque ele sabia, por causa da lei da reencarnação, tem que haver a junção de 2 seres, um homem ou uma mulher. Formar uma família ou não, mas tem que ter. Então, ele não fala fim, ele fala relaxamento. Então, houve o relaxamento. Houve. Nesse espaço que conduzimos lá da sociedade patriarcal até agora. Então, a resposta foi uma recrudescência do egoísmo. E o que é que nós estamos vivendo agora? Nós estamos vivendo uma família muito isolada. Uma família onde adolescentes vão para o quarto, fecham a porta, não querem conversar. Os pais também não têm diálogo. Os pais às vezes se separam, cada um vai cuidar da sua vida. Não é julgamento, é realidade. Então a realidade agora, ela está começando a incomodar. Já está todo mundo discutindo esse assunto desse incômodo. E a sociedade vai dar um jeito de encaminhar isso. Igual fez com a família patriarcal. Nós precisamos trazer os valores outra vez e continuarmos com o valor da mulher, o valor certo a dar aos seus filhos. Bert Hellinger, eu não sei se é de conhecimento de alguém, é um ex-padre que tem uma experiência de vida enorme. Ele já esteve em campo de concentração. Ele tem uma experiência imensa como padre. Depois ele foi para a África e trabalhou com famílias africanas. Então ele observou muito, estudou muito. Ele estudou tudo enquanto é tipo de terapia que tem na Terra para ele entender por que as famílias têm tanto problema. Então ele descobriu que tem nos relacionamentos, em todo relacionamento, tem no mínimo 3 leis muito importantes, que é a do pertencimento, do equilíbrio e da ordem. Então, todos têm direito a pertencer. Todos. Ninguém nasce sem ter ali um tronco, como ele leu ali. A sementinha, o germenzinho está na sementinha que vai se tornar um tronco. E esse tronco vai dar frutos. Então, não tem ninguém que não pertence a um tronco e a uma raiz. Não tem ninguém solto. Todos têm direito a pertencer. Então, quando porque ele é criminoso, porque
ele é usuário de alguma coisa, porque ele não se dá bem com a família, algum problema, ele é excluído por questões dele, aconteceu a exclusão dele na família, esse excluído, por questões de pertencimento, um dia ele volta. Alguém vai trazê-lo de volta. Fica inconsciente, ele diz que fica inconsciente, fica embutido na família. Quando um fica excluído, outro da família, seja lá no neto, bisneto, tataraneto, alguém vai buscar esse lugar outra vez para esse excluído. Porque o amor é o direito de pertencimento, por mais que a pessoa tenha fraquezas e tenha errado. Então, exercício de lei de pertencimento é estar todo mundo junto, deixar o espaço de pertencimento a cada um, aquele espaço que pertence a ele. E quando alguém está fora, é o que a gente está falando, segundo o Bert, vai acontecer um movimento de busca desse excluído. Está dentro do seio da família ali, essa questão, ela vai incomodar tanto que os futuros vão trazer de volta essa pessoa. Até em outra encarnação, tá? Não é só na mesma encarnação. Então, a lei do pertencimento, nós podemos comparar a árvore ali. A raiz dela se espalha, fortalece na terra, vem o tronco. No tronco se ordena. Qual a ordem da família? Nasce um filho. Por que aquele filho nasce primeiro? É a ordem divina, de programação. Depois vem outro, depois vem outro. Igual a minha avó paterna, que teve 18. Por que um foi o 18º e o outro foi primeiro? Essa ordem aí só Deus sabe. Só lá na programação se sabe de como que é isso. Então, lá nas galhas dessa árvore, vai ter que ter um equilíbrio. Vai ter que ter um equilíbrio. Então, a vida, comparada com o ser humano, é assim. O pertencimento à família, às raízes, ao núcleo primeiro, é o vínculo da vida. A semente foi nutrida ali, germinou e nasceu. Pertencer é vida e ser excluído é pulsão de morte, como dizia Freud. Pulsão de morte. Há uma dificuldade ali naquela família. Há um quesito ali diferente naquela família. Sem julgamento. Cada um sabe o quanto custou para ele. Cada um sabe analisar o porquê de cada coisa. Então, ninguém julga, ninguém pode criticar ou julgar aquilo que existe em cada família. Então, o pertencimento também é autoaceitar, aceitar-se. E aceitar que eu sou a metade biológica aqui do papai, metade biológica da mamãe, e vai formar a minha unidade biológica. Eu sou um espírito combinado para reencarnar ali. Mas eu agradeço a eles ali, eu só estou aqui porque eles se reuniram e teve ali um encontro de afetos, ou até pode acontecer que não, mas houve um encontro para que acontecesse a vida, acontecesse as nossas vidas. Então, a exclusão dos avós, irmãos difíceis, avós doentes e idosos, isso aí é coisa muito complicada para nós, dentro da nossa família. Difícil? Mas é complicado a exclusão aqui na família. E outros desafetos? Desafetos assim, por exemplo, não gosto daquele tio porque ele me faz mal, ele não me tratou bem. Então, incluir não significa conviver, mas é dar o respeito e o lugar que ele tem ali naquela família. Eu não posso ficar tirando o direito dele de pertencer, de ser. Não posso ficar falando mal, acabando com a vida dele, porque eu não o aceito. Eu não o aceito, então, naquela convivência diária, com aquela simpatia de confiança, mas eu tenho que aceitar que ele pertence à minha família, que eu devo o meu respeito a ele. Aí vai lá no amor ao próximo, né? Que é o princípio da caridade.
Amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse da tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, se eu não posso conviver com esse tio, porque não dou conta, eu respeito esse tio na ordem da minha família. E os pais? Honrai o vosso pai e a vossa mãe. O que é esse respeito na constelação aos pais? Honrar os pais e as mães na vida diária. Bert diz que os nossos pais são grandes e que nós somos pequenos dentro da constelação. O que é isso? Não é ser grande porque eu mando aqui, porque sou eu que sustento essa família, nada disso. Eu sou grande porque o filho tem que honrar o pai e a mãe. Porque o filho nasceu daquele pai e a mãe. Então, o tempo todo é honra. É honra, é agradecimento, é gratidão. Muitas vezes, os próprios pais querem inverter essa ordem. Quer colocar os filhos contra o outro cônjuge, ou quer reclamar da vida com os filhos, colocando os filhos, às vezes, sobrepeso na cabecinha de uma criança, para carregar o peso que eles carregam. Ou do pai ou da mãe, complicando o futuro de uma criança. Tem crianças preocupadas com o pai e a mãe. E ela não tem que carregar isso. Nem o adolescente, nem mesmo o adulto. Ele pode ser convidado a contribuir em alguma coisa. Mas carregar o problema do pai e da mãe, de casal, não. São os dois que têm que carregar. Então, a relação de homem e mulher é diferente da relação dos filhos com os pais. Não devemos misturar as coisas. Relação de pai e mãe é uma coisa. Relação de casal é outra coisa. Se misturar as coisas, nós estamos sobrecarregando os nossos filhos. Nós sabemos que é difícil acolher as coisas difíceis. Aquilo que não foi positivo para nós, aquilo que nós não gostamos, que nós não acolhemos no coração, aquilo que nos fez assim, sentir mal muitas vezes, chorar sozinho, reclamando do pai e da mãe, infeliz, achando que não estava bom. Então, essa postura, ela nos traz sofrimento, ela não nos traz paz, ela não nos faz feliz. Então, essa postura de reclamação, de fazer reclamações imensas sobre nossos pais, ela nos deixa atada. Não nos dá força de fluir na vida, de criar nossos filhos com felicidade, com mais ânimo, com mais concórdia. Então, os laços entre pais jamais se rompem. A gente pode querer romper, mas não rompe de jeito nenhum. Na encarnação e depois da desencarnação também, aquilo ali tem um entrelaçamento que depois nós estamos juntos, compreendendo de outra forma. Os filhos devem aos pais gratidão e respeito pela oportunidade de renascimento e pronto. Então o filho tem que fazer o quê? Tomar a força dos pais. Porque o pai e a mãe, quando criam um filho, quando o homem e a mulher se colocam à disposição para ter um filho, ele coloca à disposição de coração. Porque se não coloca, é porque não sabe para onde vai, nem aonde está. Está perdido. E nesse caso de estar perdido, é outro fato. Já tem uma análise diferente. Mas esse pai que está consciente, essa mãe que está consciente, ela é a fonte. Né? Eles são sempre fonte de um amor que é um amor existencial, é um amor incondicional, é o mais próximo do amor ágape. É o amor que os gregos falam, o amor ágape, é o amor que doa, é o amor que não cobra, esse amor doação que um ser pode ter para o outro. Então, marcas, traumas, lista, a gente fazia lista, mas a mamãe não fez isso, não fez isso, não fez isso, o papai não fez isso, não fez isso, não fez isso. Eu posso falar de cadeira, porque eu já fiz minhas listas. Quantas vezes eu já fiz minhas listas? Mas a mamãe é não sei o que, não sei o que, não sei o que, o papai não sei o que, não sei o que. Então, nós fazemos essa lista, nós olhamos qual o nosso foco? No vazio dos nossos pais.
onde que eles não tinham para dar. Esquecemos de olhar o lado cheio. O que eles nos deram muito? Na hora que estava doente, eles olhavam, cuidavam, alimentação boa, cuidado de tudo enquanto é jeito. E olha que as famílias da roça sofriam. Eram famílias sofridas, porque tudo era no fogão de lenha, era colocar aquele fogãozinho ali para funcionar, era tudo com muito sacrifício. Até para passar roupa era aquele ferro de brasa. Então, uma mãe, para cuidar de um filho na roça, não era fácil. Ela dependia de tudo. Ela ia buscar, ela tinha que ir na horta, tinha que colher, tinha que plantar, colher e trazer para o alimento. Então, olha o lado cheio dos pais. Estou contando a minha realidade. Cada um com a sua realidade. Olha o lado cheio de seus pais. Olha o lado cheio dos nossos pais. Então, daquilo que eles puderam dar. E nós fazemos a listinha do que eles não puderam dar. Eles não puderam, por isso que eles não deram. Se eles pudessem, eles teriam dado. Mas eles não conseguiam. Porque não dava fisicamente, porque a estrutura social deles, a estrutura cultural, a dinâmica toda de família que eles viveram, não dava para fazer isso. Então, nós ficamos atados naquilo que não aconteceu. Mas esquecemos de olhar para aquilo que aconteceu, para aquilo de bom que aconteceu. A gente cria padrões de repetição. A gente fala, cria um sofrimento, uma imagem de sofrimento, uma filha sofredora, que a mãe prejudicou, que a mãe não amou do jeito que tinha que ser amada. Traz isso, passa para a filha e vai. Essa coisa de padrão de repetição de comportamento. Por quê? Porque esquecemos de olhar o lado cheio, esquecemos de olhar o amor da fonte. Porque a fonte não precisa perguntar para a água para onde que ela vai. A fonte jorra. A fonte deixa sair, deixa fluir. Então ela não precisa ficar andando atrás da água. E assim são nossos pais. E nós que somos pais também. A lei da ordem. A lei da ordem é aquela lei que vem ali, ó, no tronquinho ali. Um nasce primeiro, outro nasce depois, outro nasce depois. Então está em ordem. Então quem vê, olha, aqueles que vieram antes são grandes. Na ideia de que aqueles que deram a vida são grandes. Não tem nada de dinheiro aí, nem de poder, de nada não. São grandes porque deram a vida. Então eles são grandes. E quem veio depois é pequeno. Pequeno porque só tem que ter gratidão pela fonte. Então, quem veio antes, dá. E quem veio depois, recebe. Agora, depois disso, quem veio antes é o grande, não tem mais. Não tem mais isso, mais aquilo, não tem mais conversa. É a fonte, é a vida, são os pais. Acabou. A gente pode ter todas as reclamações, mas coloca essas reclamações de um lado e coloca o lado cheio do outro. O lado cheio prevalece porque tem a vida e tem o amor ali dos nossos pais. Então, toda a inversão de ordem. Quando nós começamos a criticar, queremos mandar nos nossos pais, dar ordens para eles. E eles gritam com a gente, brigam e não querem suportar isso, eles têm razão. Nós temos, às vezes, dó dos nossos pais. Eles não precisam, eles são grandes, eles são fortes. Eles tiveram você. Eles foram capazes de dar a vida e de criar. Então, eles são fortes. Dentro de todas as suas dificuldades. Quando julgamos, nos colocamos acima dos nossos pais, invertemos o sistema todo. Aí sai todo mundo do lugar, vira bagunça. Vira de perna para o ar. Aí dá esse rebuliço, esse caldeirão fervente. Um não está no lugar dele, outro não está no lugar dele, começa a reclamar. Filhos que são pequenos querem mandar nos pais, outra tem dó, quer ficar só por conta dos pais, o outro critica tudo, um briga com o outro, então vira aquele caldeirão fervente. E isso não é só, às vezes, em relação aos pais, é tudo. Ainda mais se tiver trabalho envolvido no meio. Então, essa árvore, a árvore da constelação, cada um vai ter uma.
Cada um tem a sua aí. Essa mamãe e esse papai geraram muitos filhos e a árvore deles é bem extensa. Agora, eles não têm condições de conduzir essa constelação toda aqui? Tem. Mas cada um na sua ordem. Se começar todo mundo sair da ordem, começa a dar problema de valores, de criticar, de não dar o devido valor ao pai e à mãe, de não aceitar o que recebeu, de não aceitar as condições de vida que teve que ter, porque era instrumento educativo nessa encarnação. Aí vem a lei de equilíbrio. A lei de equilíbrio, nós sabemos já que tudo tem que ter equilíbrio, né? A gente já tem essa noção. Aí Emmanuel fala lá em Vida e Sexo, que é um machado também, porque a gente lê e não vê, mas a gente tem dia que a gente lê e vê. Ele fala que habitualmente o homem recebe a mulher como a deixou no ponto que a deixou no passado próximo, e vice-versa. Então, nós vamos encontrar o nosso pretendente, a nossa pretendente, o coração que está ali para nos encontrarmos. Primeiramente, nós nos apaixonamos, ficamos ali interessados naquela convivência, naquele namoro, mas na hora que a gente vai realmente para o casamento, a pessoa está no ponto que nós deixamos ela lá no passado. E se nós fomos uma pessoa que deixamos essa pessoa com alguma lesão psíquica, se nós fomos aqueles, como é que está lá, aquele do amor? Como que está aquela frase lá? Corrompemos o amor ali, em casal de vida passada. Somos responsáveis. Aí nós vamos voltar, está no mesmo ponto, diz Emmanuel. A pessoa evoluiu em outras coisas da vida, mas Emmanuel diz que a gente vai encontrar no mesmo ponto. Então a gente vai encontrar aquele cônjuge no mesmo ponto, desde que a gente tenha obrigações com eles e ele com a gente. Olha só, no mesmo ponto. Então, não adianta fugir da lei de Deus. A lei de Deus é muito certa, muito correta. Aí nós podemos pensar o seguinte: o casamento é fácil? Uniu, né, um casal, seja homoafetivo, seja qualquer um, é tudo a mesma coisa, a dificuldade. Nós aprendemos lá no Evangelho que devemos ser indulgentes, por conta da indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Aí nós vamos para o casamento, vamos convivendo, daí a pouco a gente vai ver que o pé do pavão não é tão bonito assim, que tem problemas, que tem defeitos, que tem um monte de coisa ali que a gente não gosta, mas está no ponto em que nós paramos. Está lá naquele pontinho certo. E aí a gente começa com crítica, com falta de admiração. Nenhum casamento resiste à crítica, à falta de admiração. Nenhum casamento, nenhuma união, nem no trabalho, nada resiste à crítica. Porque a crítica sobrepõe que eu sou melhor que o outro. Se eu estou criticando o outro, eu sou juiz do outro. Eu posso criticar porque eu tenho uma visão maior, eu sou melhor em alguma coisa. Então, a crítica, ela arrasa com relacionamentos. E a falta de admiração e a necessidade. Dizem que os homens fazem muita questão. É importante para o homem ficar num casamento onde que ele se sinta admirado e com necessidade. Quem fala isso são os próprios homens. Então, não assim perguntando diretamente, mas a análise psicológica revela que os homens gostam de ser admirados. Mas não é só os homens, não. É o ser humano. Você tem que ter alguma admiração, a pessoa tem que ter com você. Senão, como que ela vai fazer? Acaba toda a admiração. Pelo menos você admira essa pessoa que eu casei, é uma pessoa de bem, é uma pessoa que tem valores. Tem que ter alguma admiração. E necessidade da pessoa. Se a pessoa se sentir numa relação sem nada disso e só crítica, ela não vai ficar.
ela vai sair desse relacionamento, porque ela não vai suportar o relacionamento. Ah, aqui tem a frasezinha ali de Mateus. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, sem notar a trave que está no teu olho? É ver defeito só do outro, é ficar criticando, tudo que vê cutuca, né? É a implicância do dia a dia, que a gente tem que tomar cuidado. Lembrar de Mateus. Não é só para o relacionamento lá fora, não. O mais importante é dentro de casa mesmo. Aí vem o dar e o receber dentro do equilíbrio. Outra coisa, ninguém suporta ficar numa união a dois, ou no trabalho, ou qualquer lugar, que você só dá e não recebe nada. E se você só receber também, você fica constrangido, é difícil assim, essa relação. Então, nós nos nutrimos do amor do nosso Pai, trazemos esse amor para a nossa família, porque se não trouxermos, já trazemos complicação no nosso coração. Já trazemos uma série de dúvidas para a nossa vida conjugal. Então, estando bem lá, conversando com os pais, acertando a vida lá com os pais, emocional, nós entramos melhor na nossa relação. Porque lá na nossa relação conjugal, nós não vamos encontrar amor condicional, não. Lá é uma troca de dar e receber. Não é transação, como comprar um carro. Eu vou comprar um carro, eu quero saber de todos os detalhes, quanto que eu estou pagando e quanto... Não é isso. A troca é do que o outro tem para dar e o que o outro pode dar. O que ele tem para dar, o que ele pode dar e o que eu tenho para dar e o que eu posso dar. E aí vai se complementar. Então, esses dois corações vão se complementar nessa união. Então, é complemento. Vamos supor que um tem uma habilidade imensa para cozinhar. E que essa habilidade seja do homem. O homem pode cozinhar e outras coisas vão ser decididas ali, porque um tem de melhor, junta com o que o outro tem de melhor e vamos construir. Então, não é mais o casamento machista, não é mais. E nem tampouco da mulher feminista que tem que ser empoderada. Não, é um casamento de dar e receber, de trocar coisas conscienciosas e coisas que a gente tem para dar. Não adianta cobrar aquilo que não tem. Então, precisa de equilíbrio para que um lado não saia ferido nessa situação. Tem família que só sabe dar. Tem família que quer dar, tem esposa que quer dar, tem marido que quer dar. Não tem uma troca de coisas até materiais. Você ganhou um presente do seu marido, agora Dia dos Namorados, você ganhou um presente do seu marido. Você pode trocar, você pode passar uma mensagem legal para ele, pode fazer um jantarzinho, fazer uma coisa qualquer, é agradar também ao espírito daquele que estamos juntos. Então, não é só troca de coisas materiais também, espirituais também, na hora que a gente precisa, na hora que o outro precisa. Porque cada um só vai dar aquilo que ele tem cheio nele. Aquilo que ele tem vazio, o outro pode complementar nele. Pode trazer lá, ó, meio copo vai dar um copo cheio. Então, se os casamentos fossem assim, daria mais certo. Porque cada um estaria olhando o que eu tenho para dar, o que o meu cônjuge tem para dar. E aí nós vamos complementar. Porque se a crítica vem e um lado vai só caindo, esse lado não vai aguentar. E nem se receber tudo não vai aguentar, porque não tem troca, não tem valor, a pessoa não tem espaço. Então, a mulher é mais romântica, não tenho dúvida disso. O homem é mais racional, mas tem que pensar nesse lado romântico da mulher. A mulher pensa que o marido sabe o que ela quer. Eu fui descobrir isso depois de velha. Que eu queria uma coisa, mas eu não falei. Ele não sabe nunca, porque ele não está nem aí para nada, não vê nada, não sabe se você está com a roupa azul, roxa, amarela, não sabe. Porque o homem não olha esses detalhes, e a mulher olha tudo. Tem um botãozinho aqui, tem isso assim, assim. Então a mulher é romântica, a mulher olha tudo,
A mulher gosta de preparar as coisas, a mulher gosta desse carinho. Aí o homem chega e vai ver futebol. Diz que está em casa. Está em casa nada, está em frente à televisão. Está lá cuidando do futebol dele. Então, olha, marido e mulher têm que se complementar. Não enxerga, conversa. Conversa porque dá certo um diálogo legal. Agora, tem sempre que falar aquilo que está querendo. Porque eu, com exemplo mesmo, prático de vida, eu pensava, eu queria isso, isso e isso, mas nunca recebi. Por exemplo, sabe o que eu queria, adolescente? Um ursinho de pelúcia do namorado, mas meu namorado nunca me deu. Uma caixinha de música, o namorado nunca deu. Por que nunca deu? Porque nunca teve essa sensibilidade. Ninguém nunca conversou com ele sobre essas coisas, que as garotas gostavam disso. E aí? Aí o Guilherme, meu filho aqui, me deu um coraçãozinho assim, escrito, mãe, te amo. Eu fiquei doida com aquele coração, que aquilo foi o maior presente da minha vida. Sumiu o coração. Eu quero outro. Sumiu. Não sei o que houve, não. Depois te conto. Não fui eu que sumi com ele. Então, olha só, aquele presente para mim podia me dar uma joia da Vivara, mas aquele coração é muito especial, porque eu queria um ursinho de pelúcia desde a adolescência. Então, gente, olha só, às vezes é conversar, mas vai um criticando o outro, vai um emburrando de cá, outro emburrando de lá, outro criticando de cá, e aí chega num ponto que vão separar, vão fazer uma viagem, aí vão separar. Ué, não é fácil não, o negócio é pesado, é difícil. Eu tenho 45 anos de casada, fez agora no dia 16 de abril, isso não é fácil. Não é historinha de Bob, não. Mas é uma coisa que dá para ir conciliando. Põe o cérebro dele lá para funcionar um pouquinho, briga, mas nunca ganhei nenhum presente. Marido, não. Nunca ganhei. Nem o coraçãozinho, nem o ursinho, nada. Agora também não quero mais, não. Aí quando ele veio com flores, uma época, não quero mais, porque passou a época da flor. Porque a mulher gosta de flores, mas tem a época. Cada coisa tem uma época. Até quantos anos? Até quantos anos? Se você já tem o hábito de dar flores, pode dar flores. Mas você nunca deu flores. Aí um dia que acontece uma coisa feia, aí vem com uma flor, não. Aí não é troca. Aí é consciência pesada. E a pessoa tem que ter consciência leve. A consciência leve e pesada dentro de um casamento tem uma palestra. Educação de filho tem outra palestra. Casamento é um monte de nicho assim, que a gente tem que conversar muito, é muita coisa, não dá tempo. Então, eu estudo muito isso por causa de trabalhar na escola com família. A gente tem que estudar muito família. Então, a gente tem que viver lá dentro também, do cadinho da família. Então, olha aquele ali. Você trabalhar o egoísmo na família, que nós estamos vivendo hoje. Aquele ali está perguntando, você acha que o individualismo é uma tendência crescente? Olha só, adianta a gente falar de egoísmo dentro da família e fazer? Então, é exemplo. Então, não é falando. Ali é a mesma coisa, olha lá. Ali é onde que tem família fraterna ali. Onde que tem uma fraternidade que vai além do eu ali. Ali é a antiga família, né? Que era o rei de todos, o tal lá, todo mundo tinha que obedecer. Ali é o diálogo. Para onde que olha? Como que está aquela família ali? Na figura você identifica para que lado está a família. Ali aquela mãe tem um problema ali. O pai está reclamando, está mandando ela olhar para alguma coisa e ela não quer olhar. Ela está olhando para o outro lado, ela está com um pé assim à frente e outro atrás, como se assim, estou ouvindo, mas é isso que eu estou querendo, tem alguma coisa errada ali. Então, esse olhar das posturas, do jeito de cada um dentro da família é importante também. A postura é muito importante. Então, o lar é lugar. Joana de Anjos que fala. Não só de deveres.
mas também de alegria, de conviver e sentir em família, de experienciar júbilos e programar festividades para um bom relacionamento social. É ela que fala aí, ó, a família está brigando, mas programa festa. Programa festa. Vai um burrado daqui, outro dali, mas tem que ter festa, tem que ter união de família. Aí nós vamos pegar as linguagens do amor, lá com Gary Chapman, sei lá. Ó, não fala inglês, eu estou fazendo curso de inglês. Então, ele tem um livro que ele explica as linguagens do amor. Linguagens do amor, a gente pode desenvolver isso, gente, para muita coisa, que abrange mesmo. Ele fala em 5, que é o tempo de qualidade, que pai e mãe têm que verificar o tempo de qualidade que eles estão tendo em casa, um para o outro, casal, e com os filhos. Tempo de qualidade não é estar em casa, porque estar em casa é um descanso, é uma hora que a pessoa está acomodada, mas é só isso, estar em casa. Presentes. Presente, eu falei aqui, né, sobre presente, a dificuldade que é casais mais antigos em dar presente. Mais antigos, eu não sei, os jovens agora estão dando presentes, estão se presenteando, se falam, se conversam, pelo menos com adolescentes, que eu trabalhei mais de 20 anos, tem pouco tempo que eu saí, a reclamação com os homens é tudo, adolescente é tudo a mesma coisa. Então, atos de serviços. Ah, eu não posso dar uma joia. Às vezes a mulher nem quer aquilo, mas tem um negócio lá da cozinha para consertar. A panela airfry lá de casa essa semana, meu marido levou para consertar, até hoje não pegou, mas é porque lá demora também. E levou hoje a minha impressora, porque a Aparecida me cobrou ontem que quer as coisas impressas da associação, levou minha impressora hoje. Falaram que só no final de junho vão fazer eu vou ver se eu troco de lugar para consertar. São servicinhos. O marido pode fazer coisas agradáveis, não só porque ele é o dono da casa, é marido, não. É para agradar, é para ter ali um espaço feminino ali com a esposa, que ele possa agradar. E a esposa também, mas a mulher já está muito antenada dentro de casa, né? Toque físico. Às vezes, não é uma coisa de dar um abraço, mas é assim, como é que foi seu dia hoje? Um toquezinho no ombro. Passa a mão no cabelo. Gente, é presença, é amizade, é estar bem, é estar com, é participar da vida um do outro. Palavras de afirmação. Às vezes a gente gosta de ficar falando assim, mas aconteceu hoje tudo e quanto é coisa. Marido traz problema do trabalho para casa. Não deve. Só se for uma coisa muito grave, que estiver incomodado demais. Porque eu lembro que meu marido comentava o problema de serviço comigo, às vezes eu encontrava com os colegas dele e falava assim, quero nem ver essa pessoa. Por quê? Porque eu já estava com o ouvido cheio com aquela pessoa, é isso, é aquilo outro. Isso, ele não era nem espírita, nem eu era espírita ainda. Eu estou falando disso porque foi uma vivência minha. Mas que não é bom trazer problema todo dia de casa, todo dia de serviço. Então, palavras de afirmação, palavras boas. Como foi seu dia hoje? Aí, foi bem, aconteceu isso, mas foi bem. Tá bom, fala coisas, você está bonita hoje, você está bem. Mas eu não quero essas coisas, esses elogios, essas coisas. Fala outra coisa. Fala uma coisa boa da vida. Fala uma outra coisa, qualquer coisa. Passa uma mensagem no WhatsApp. Hoje o celular está usado para isolar a família. Então passa uma mensagem pelo WhatsApp falando uma coisa boa. Aí Emmanuel tem outro achado. Eu queria terminar cedo. Ele fala em desvinculações. A família também é lugar disso. Olha a importância da família. E às vezes a gente acha que família é coisa enjoada de estudar. Não é coisa enjoada não. Tem coisas que não acabam mais. Então, ele fala que é lugar de cirurgias psíquicas. Olha bem, a desvinculação entre os que se amam com a necessidade de sanar,
os enganos e erros do amor. Vão lembrar logo da mãe de André Luiz, quando André Luiz fala, mãe, e o meu pai? Como que ele está? Aí ela fala, já está tudo combinado, pode ficar despreocupado. Eu vou reencarnar como esposa dele e nós vamos trazer as duas amantes, ex-amantes como filhas. Cirurgia psíquica. Aí, aquele amor que foi um amor com enganos e erros, vai se tornar um amor realmente em seu rumo certo. Porque cirurgias psíquicas. Depois o pai fica triste na hora do casamento da filha, fica com ciúme da filha por tudo. Por quê? Cirurgia psíquica. Isso pode acontecer com uma mãe, por exemplo, muito dominadora. Precisa de cirurgia psíquica. Precisa desse filho pedir a ela as bênçãos, me deixa ir, me deixa construir meu lar, minha família, porque para fazer a cirurgia psíquica. Então, quando Emmanuel fala isso, que o lar é um pouso de desligamento. Esse pouso de desligamento, ali tem muita gente fazendo cirurgia psíquica, em vários lares da vida. Então, ali é o pouso, é o local onde está acontecendo cirurgia, tratamento psicológico, psíquico da criatura, para que ela possa depois ficar livre daquilo ali, reencarnar liberada desses sintomas psíquicos. É uma clínica, é um hospital, é uma escola, é muita coisa junta. Então, olha o que Joana de Anjos fala, que é aformoseamento espiritual. Então, nós vamos reencarnando dentro do lar que tem os instrumentos que nós precisamos para nos reeducar. E nós vamos ficando um espírito mais bonito, um perispírito mais leve, conquistando coisas melhores. As provas e expiações nos lares, né, que a caridade é que deve viger. O evangelho no lar é uma bênção para todos nós. Quem abre mão dele está abrindo mão do recurso valioso. A lei de reencarnação, então, é uma necessidade. Ninguém entrará no reino do céu se não nascer de novo. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, fora da caridade não há salvação. Então, fora da família não há salvação também. Porque a família é caridade. Caridade. Então, nós vamos terminar com uma música que eu acho muito bonita. Te agradeço. Agradecer a Deus por tudo. Não fala exatamente só da família para a gente assim, mas é de agradecimento. Então, a nossa postura reencarnados é de agradecimento. Muito obrigada a todos.
É.